Eu quero falar aqui hoje do impedimento do avivamento. O que impede o verdadeiro avivamento? O texto sagrado é Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Quem não conhece esse versículo? Quantos não sabem de cor? Essa oração extraordinária do profeta Abacuque. Eu gostaria de alertar a igreja que um dos maiores impedimentos que tem hoje para o verdadeiro avivamento é o falso avivamento. Eu não sei se vocês não lembram, tem muito tempo eu preguei uma mensagem aqui sobre o avivamento e o movimento. E eu começo ela assim: que o diabo ele inventou. E ele inventou o movimento. E o movimento é o falso movimento. É o falso avivamento. Ele é parecido com o avivamento. O movimento, se a pessoa, o cristão, não tiver discernimento de espírito, ele não separa. Porque os elementos usados no movimento são os mesmos elementos que nós usamos no nosso culto. A diferença vai estar que o avivamento, para acontecer, ele tem um princípio fundamental. Quem estudou as primeiras lições já sabe que o avivamento precisa de oração e de palavra. Os dois elementos para o avivamento. Nós estudamos ainda, quem ensinou nas classes, preparou e ensinou que não tem avivamento sem arrependimento, sem confissão de pecado e volta para o Senhor. Não vai ter avivamento. Avivamento é oração, palavra, voltar à palavra, arrependimento do pecado, confissão, isso é avivamento. O movimento não. O movimento é simples. A gente contrata um pregador bem famoso, uma banda, procura um bom mercenário que sabe pregar bem, botar o povo para dar glória, levantar a mão, pular. Procura um cantor animado e coloca aí um pôster, publica para pegar com a foto do pregador. E esse convite não tem oração, não tem jejum, não tem busca na madrugada, não coloca a igreja para orar 30 dias, 40 dias buscando o Senhor, para que esse dia aconteça o avivamento, o quebrantamento das pessoas, que o Espírito vem. É apenas de repente. E chegando não precisa de orar, porque não é avivamento, é só uma apresentação, é um show, é um espetáculo com atores que vão trazer a palavra. Parece um avivamento e as pessoas gostam. A palavra ela vem de encontro àquilo que o povo quer ouvir, e o povo começa a se alegrar porque Deus começa a falar com eles segundo o movimento, e as pessoas começam a se sentir felizes e alegres e saem do culto da mesma forma que era antes. Não tem mudança de vida, não arrepende dos seus pecados, não conscientiza que está afastado de Deus. Escuta isso, não tem sede de orar, não tem sede de vir nos cultos, tudo lhe ocupa, tudo é mais importante, menos o compromisso de vir na igreja. Esse é o resultado do movimento. O movimento não muda o homem por dentro, o movimento não transforma. Existe igreja que é especialista em movimento. Cada culto o pastor traga um pregador diferente. Ele não tem palavra, ele não ora mais, ele não jejua mais, ele não levanta na madrugada, ele não busca Deus para trazer um pão que fala com o povo aquilo que Deus quer falar. E aí ele fica alugando profeta de aluguel, ele fica alugando pregador de aluguel. E o que nós temos hoje é pregador de aluguel. É só você querer tanto que tem. Liga para você se oferecendo para vir pregar, quer estar aqui, mostra o trabalho dele, o que é que eles fazem. Não tem nada de Deus, é apenas um aluguel. É alguém que você contrata. Tem uns que trabalham na área das finanças. Se eu for aí, pastor, vou ensinar o povo seu a ofertar. Se eu for aí, eu vou ensinar o povo seu como é que dizima. Você vai ver, a renda da sua igreja vai multiplicar. O foco dele não está. Se eu for aí, os que estão em pecado vão chorar, voltar do altar pedindo perdão. Eles não lembram disso.
Eles não têm uma oferta de mensagem em que fala que se eu for ir, as famílias que estão esbagaçadas pelo pecado, pela luxúria, por esse mundo, vão voltar a estar chorando, os casais vão se reconciliar, os filhos pedirão perdão a seus pais. Não, eles falam assim: se eu for isso, a igreja vai melhorar a renda. Você vai ver como vai melhorar, o povo vai abrir a mão, porque eu tenho uma palavra, eu vou ensinar o povo como é que oferta. Eu vou falar do gafanhoto destruidor, eu vou falar assim de coisas que eles vão entender, eu vou botar na mente deles que se eles não ofertarem, Deus não vai abrir as portas do céu e prosperar eles. Eu vou ensinar eles outras coisas, eu vou incentivar eles como é que tem relações sexuais, como é que o casal deve ter, como é que a mulher deve aceitar ou não o marido, só coisas carnais. E alguém disse: sai do culto feliz. O culto foi uma bênção, pastor, foi um verdadeiro Pentecostes. Mentira, o casal não mudou de vida, apenas aprendeu mais uma ofensa ao Espírito de Deus para se relacionar dentro da sua casa. Ninguém consertou com Deus, ninguém arrependeu de pecado, ninguém chorou lágrimas pedindo: Deus, eu quero andar contigo. Ninguém pediu uma nova mudança de vida. Cuidado com o movimento. Movimento é aquilo que atrai as multidões para se alegrar no culto, como se fosse um show do mundo, em que as pessoas se entregam, gritam e dizem feliz e faz o que bem quer. Mas como entrou, sai até pior. O avivamento não. O avivamento, se acontecer, pode ser que crente velho desista até de caminhar na igreja. O avivamento ele é tão forte que pode ser que tem crente velho que está tão acostumado com o pecado, quando a palavra vir trazendo o verdadeiro ensinamento que tem que consertar suas vidas, muita gente já não quer mais seguir a Cristo. O avivamento é uma limpeza que Deus faz na igreja. O avivamento é algo que Deus traz ressurreição a quem estava morto, ou não sepulta os mortos para não ficar fedendo nos púlpitos, porque a pior coisa que tem é o púlpito que tem morto, porque morto ou você enterra ou ele fica fedendo aonde ele está. Com o tempo todo mundo sabe, ele tem um prazo de ser enterrado. O morto que não é enterrado logo, todo mundo sabe, ele dá mau cheiro, e se ele der mau cheiro, escuta, ninguém quer ficar ali. Assim é vida dentro da igreja morta. Se for no púlpito, as pessoas não querem frequentar essa igreja, porque tem um mau cheiro. Eu estou falando do mau testemunho, eu estou falando que o mau cheiro são aquelas pessoas que praticam o pecado lá fora e querem pregar a verdade em cima do púlpito, e o mundo não aceita porque conhece o segredo dele, sabe o que ele ou o que ela faz, e quando chega na igreja que vê aquela pessoa querendo ensinar a palavra, ele sente o mau cheiro do pecado e não quer frequentar aquela igreja. Precisamos enterrar nossos mortos. Se nós não enterrarmos nossos mortos, escute isso aqui, não vai vir um avivamento. Avivamento não é para morto, é para vivo, já está dizendo. É fazer o morto ressuscitar, é trazer quem está morto à vida. E isso é, escuta, avivamento. Se durante esse trimestre nós vamos estudar lições especiais, eu estou lendo a revista toda, estou preparando, escuta isso aqui. Tem uma lição lá, o avivamento pessoal. Vocês vão chegar lá. Escute isso aqui. Hoje a igreja está passando por um momento muito perigoso, porque está tendo falso avivamento em muitos lugares, e os homens não estão percebendo que quem está promovendo o avivamento, escuta, já casou 3 vezes, a mulher que tem não é dele, e briga na internet dizendo que é o porta-voz de Deus, e briga na internet dizendo que foi levantado por Deus para profetizar para essa geração. Assim de pessoas seguindo. Eu não estou falando de 1000, não, estou falando de milhões de pessoas seguindo o falso profeta, que foi casado 2, 3 vezes junto com a mulher que não é dele, pregando nos grupos, ensinando o que bem quer, motivando as pessoas a viver a rebeldia de suas vidas contra a palavra de Deus, e não aceita ensinamento genuíno, critica a igreja verdadeira, pior ainda, critica a própria palavra de Deus.
eles que são dono da verdade e dizem o que está certo ou não na Bíblia. Aqueles que ele acha que estão errados na Bíblia, eles criticam de maneira que pregam conforme os seus entendimentos, que aquilo tem que ser reformado, reescrito, rasgado, jogado fora, que aquilo não combina para a igreja de hoje, porque Deus é amor, e nessa palavra que Deus é amor, adapta-se a fita ímpar, mundana, para suas igrejas e para seus ministérios. E são os maiores avivamentos que nós temos hoje no Brasil. Quando faz seus cultos em estádios que comporta 70 mil, 45 mil, 15 mil, não fica lugar para as pessoas. Todo mundo procurando os tais pregadores com as promessas de riquezas, com palavras de afago, de elogio, que massageia ego. Essas pessoas saem de lá com uma esperança gloriosa, porque, escuta, ouviu o que queria ouvir, mas não o que Deus tinha para falar para eles. Avivamento é ouvir o que Deus fala para nós, e quando a gente ouve o que Deus fala, há um choro. A Bíblia registra que quando o povo voltou do cativeiro, que Neemias e Esdras vai ministrar para o povo, que eles pegam a Bíblia e leu a Bíblia o dia todo, lendo a lei para o povo. Ele lia a lei e o povo chorava, o povo botava a boca no pó, pegava a terra e colocava na cabeça, dizendo: quebramos a lei do Senhor, rebelando contra o Senhor. Havia confissão, não prometia novas terras, não prometia carro novo, não prometia felicidade no casamento, apenas lia a lei que dizia: faça isso e não faça isso. E o povo voltou a lembrar da lei do Senhor, reconheceu que estava fazendo tudo ao contrário, ouviu o que Deus queria falar. Estamos precisando hoje, escuta, de profetas, escuta, de homens, porta-voz de Deus, que pregam o que o povo precisa ouvir. Nós estamos cheios na internet de pessoas, é só coisinhas que não tem nada a ver com Bíblia, e cada um se intitula profeta. Alguns consagrou ele mesmo, eles mesmos se botou na mão, está consagrado pastor, está consagrado missionário, está consagrado profeta. Eu sou profeta de Deus. Tenha um orgulho de dizer que é profeta de Deus. Aqui quem está falando é um profeta. Receba a palavra do homem de Deus, receba a palavra da mulher de Deus. Eles mesmos, com suas bocas, que se declaram, que se titula esse título que Deus nunca os deu, Deus nunca os chamou. Isso eu estou falando de acordo com suas vidas, com seus pecados, com suas práticas. Elas são notórias. Jesus disse que surgiria muito falso profeta nesse dia, e pelos frutos conhecereis. Eu os conheço pelos seus frutos, pelas suas vidas. Não os condeno. Eu estou falando que é falso profeta porque sua vida não convive como a Bíblia manda conviver. E se nós não convivemos, ou não vivemos como a Bíblia convive, nós precisamos voltar para a palavra. Não haverá avivamento se a palavra de Deus não estiver em nós. Não haverá avivamento. Jesus disse assim: se minha palavra estiver em vós, tudo que você pedir meu Pai, Ele vos fará. Não terá contato com Deus se a palavra não estiver em nós. O avivamento vem pela palavra. A palavra é a água que lava, que limpa. A palavra é que ressuscita o morto. É a única que entra nos ouvidos do morto para ele atender ao chamado do Espírito Santo. É a palavra. O falso avivamento tem sido um grande impedimento de muitos crentes dentro da igreja nossa ou de outra não querer buscar a Deus. Sabe por quê? Porque ele conhece as pessoas lá fora. Presta atenção nisso. O maior exemplo disso aqui foi Asaf. Isso aqui é o exemplo de Asaf. Asaf começou a olhar o avivamento lá fora falso. As pessoas gordas, sadia, próspera, o melhor emprego, o melhor carro, e vivia de maneira ímpia. E ele chegou na igreja e não queria o avivamento. Ele disse que queria desviar de sair da igreja. Quase ele dizia. Eu estou falando do Salmo 73. Ele disse que quase desvia os pés. Mas ele chegou no culto e o pregador lá era daqueles que era porta-voz de Deus. Nesse dia ele pregou lá o fim do ímpio e o fim do justo.
E ele disse que quando ouviu falar do fim do ímpio, daquelas pessoas que estão lá pregando e falando, o que bem quer ouvir, vivendo a vida no pecado, ele disse, e quando ele ouviu o que falou o ímpio, qual era o fim do ímpio? Escuta isso. Ele disse que voltou para o Senhor e disse, não, agora eu descobri qual é o fim deles. Ele ressuscitou e avivou na presença de Deus. Você sabe o que ressuscitou as árvores? A palavra. Se naquele culto lotado de gente, o pregador não tivesse compromisso com Deus e tivesse pregando a mesma coisa que está na moda, eu tenho medo de pregador que escuta na internet e quer pregar a mesma coisa que está vendo lá, sem fazer um levantamento bíblico, se aquilo que está sendo pregado é verdade, se aquilo é bíblico, se aquilo tem base escriturística, se aquilo vem de Deus, e gosta de repetir as coisas. Cuidado, não repete se você está vendo nada. Se aquele pregador fosse desse papagaio que fala o que ouve, e se tivesse pregado uma mensagem animando que ia chegar a vez de azar também prosperar, vai chegar a sua vez, vai chegar a sua vez, o carro vai vir, e esse ia pregar, talvez ele saia animado, eu vou esperar mais um tempo. Mas naquele dia ele ouviu uma palavra muito dura. Ele disse que ouviu que o pregador leu e pregou para ele o fim do ímpio. E você, eu não preciso pregar qual é o fim do ímpio. E aquilo trouxe para ele. E qual era o fim do justo? E ele percebeu, quase os meus pés se desviaram, meu coração já estava azedo contra Deus, contra o Espírito Santo, estava azedo, eu quase desviava. O falso avivamento faz muitos crentes não querer o verdadeiro, impede o verdadeiro. O falso avivamento impede, que as pessoas ficam comparando. É preciso voltar à palavra. Quando a pessoa está lá no falso avivamento, que ele escuta a palavra de Deus, ele pensa duas vezes e vê quanta mentira no meio de um povo que não deveria ter mentiras, quanto engano no meio de um povo que não deveria ter engano. Todo mundo sabe que o maior impedimento contra o avivamento é o pecado. Todo mundo sabe. Primeiro, o avivamento mentiroso, o falso avivamento traz impedimento. Eu tenho medo de pessoas que no culto de avivado ele fala línguas estranhas, ele pula e sapateia, eu fico por trás da orelha. Aí quando passa terça-feira ele não está aqui para orar. Escola dominical não está aqui para aprender a palavra. Escuta para você ver. Nos outros cultos ele não está nem um pouco interessado. Mas no culto que o pregador prega animado, ele pula, ele sapateia, ele fala língua, ele balança, ele rodopeia. Que negócio é esse? Avivamento não é pular e sapatear. Avivamento é colocar em prática aquilo que aprendemos da parte de Deus. O crente mais sossegado dessa igreja, que talvez você não veja falar glória, ele talvez seja o mais avivado desta igreja, porque ele coloca em prática tudo que ele aprendeu da parte do Senhor. Quem coloca em prática aquilo que aprendeu de Deus é o crente avivado, é o que tem o Espírito, é o que o demônio tem, é que o diabo tem medo. Você sabe que é o diabo tem medo de alguém? O diabo tem medo de quem anda pulando, sapateando, fazendo roupeira, dando show dentro da igreja. Ele tem medo de quem tem comunhão com Deus, ele tem medo de quem ora, ele tem medo de quem obedece. Você sabe que quando o demônio percebe a pessoa que obedece, ele tem, ele sabe, obediente tem autoridade. O pecado é um segundo impedimento porque o pecado ele vai separar o homem de Deus. E se separa o homem de Deus, a primeira proposta que vem é desviar dos caminhos do Senhor, é não frequentar mais a igreja. É o verdadeiro morto, é o desviado. E esse precisa de avivamento, esse precisa de busca, esse precisa de intercessão, esse precisa sim da igreja, do pastor, precisa do papel do pastor, oferecer ajuda, resgatar, como a Bíblia ensina. Aqui não tem ninguém inocente sobre isso. O pecado é o impedimento do avivamento, eu acho que é o maior de todos, porque ele é tão sagaz que ele pode ficar dentro da igreja em pecado. E aí o pecado faz assim, olha, não pratica mais oração, nem a leitura da palavra, que é os dois elementos do avivamento. O pecado não faz mais, não ora e não lê mais Bíblia. Sem esses dois elementos aí, é impossível alguém ressuscitar.
Não tem como avivar alguém que não leu Bíblia, que não gosta de mensagem, ainda que a pessoa não sabe ler, alguém tem que ir lá falar a palavra, lembrar da palavra. O que traz vida é a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. O que traz fé, o que ressuscita é a palavra. O pecado vai separar de Deus, ele não lê a palavra, ele não ora mais na palavra de Deus. Então esses elementos que produzem avivamento não tem na vida dele. É preciso nós não abandonarmos a leitura da palavra. Se você quer morrer aos pouquinhos, deixa de ler a Bíblia, deixa de ler a palavra, deixa de orar. Nós temos que aprender uma coisa: a oração não é essa que eu oro aqui que antecede o culto. Tem muito crente que acha que a vida dele está muito boa em oração, porque ele ora aqui na oração que antecede o culto. Não está faltando, esse alimento aí não vai te sustentar. A oração que a Bíblia diz que traz avivamento é a oração sua, secreta, você com Deus. O crente que não pratica isso, é preciso passar pelo Calvário, é preciso ler mais Bíblia, é preciso entender. Você tem que ter vida de oração na sua casa, no seu secreto. Você tem que ter um lugarzinho de orar. Quem não pratica isso se torna um crente, é candidato a morrer espiritualmente. A oração é que traz vida para a igreja. A oração traz vida coletiva e traz vidas individuais. Precisamos entender que sem oração e sem a palavra, às vezes o cristão passa dias sem orar e dias sem ler Bíblia. Eu não acredito que ele vai viver muito tempo. Eu não acredito. É impossível. Eu não sei se é um dado científico, diz que a pessoa vai ficar 9 dias sem comer, ou é 19 dias sem comer, mas sem beber no máximo 72 horas, que é 3 dias. Ele resiste 3 dias sem beber. É um bom tempo, né? 72 horas sem beber água é um bom tempo. Quando Jesus disse que a palavra dele é pão, escuta, e é água, que a palavra é água, que ela sacia a nossa sede, quanto tempo a gente fica sem poder beber a água, que é a palavra? Cientificamente está falando da água, H2O, que a pessoa, o máximo que vai viver, se você ficar 72 horas, você morre sem beber água. Nenhum corpo resiste ficar sem água 72 horas. Você pode ver, a pessoa está na cama, em coma, e alguém está molhando os lábios, colocando o algodão na boca, a colherinha na boca, um pouquinho que desce. Aquilo ali você não sabe. A ciência sabe que aquilo é vida. Quer ver ele morrer rápido? Não molha a boca dele, não coloca o algodão na boca dele, não coloca água na dele, ele está lá parado, sem comer nada, mas só dando água, ele sobrevive ainda muito, não tem jeito, ele sobrevive a um bom período de tempo. Aí alguém fala, hoje está com 16 dias que ele não come, e é verdade, tem 16 dias, a pessoa aguenta, mas está bebendo um pouquinho de água, está colocando água, mesmo assim, pela quantidade de água que ele bebe, aí vem a falta de alimento que ele não suporta por mais do que 19 dias, ele morre. Assim é o crente. O crente fraco, anêmico, que não alimenta da palavra de Deus. E se não alimentar, vai morrer. A igreja ela tem uma finalidade. A igreja não é show, não é espetáculo. A igreja é o lugar de alimentar os fiéis de Deus. Aqui a gente reúne para ouvir a palavra de Deus. A igreja a gente reúne para ouvir o que o Espírito Santo vai dizer. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Esse é o objetivo da igreja. É para o Espírito Santo falar. Se for para o homem falar, se for para nós receber nossas roupas, nossa aparência, arrumar namorada, casamento, fazer negócio, não é igreja. A igreja é esquecer de tudo que existe, de qualquer coisa, eu e Deus, você e Deus, você e seu Senhor. A sua necessidade, Deus a sabe. Deus conhece tudo que você precisa materialmente, fisicamente, e está disposto a te ajudar. Mas eu sei do que eu preciso, segundo a minha ótica. E Deus quer me revelar que eu preciso de coisa que nem passa na minha mente, que está relacionada à área espiritual. Nem todo crente sabe disso. Eu prego um sermão que vocês lembram aqui, que eu prego assim, que você sabe o que você quer de Deus.
Todo crente aqui sabe. Se eu perguntar a um menino desse aí o que é que ele quer de Deus, o mais novinho, ele vai falar o que é que ele quer de Deus. Se eu perguntar a você o que é que você quer de Deus, você fala, eu estou aqui por isso. Eu sei, já preguei isso aqui várias vezes. O homem sabe o que é Deus. Agora o crente, muitos não sabem o que Deus quer dele. Muitos não sabem. Esse é o mistério. O avivamento é isso, é descobrir o que Deus quer de mim. Avivamento é saber o que Deus quer de nós. Ou você sabe o que Deus quer de você, ou você luta só pelaquilo que você sabe que você quer de Deus. E Deus tem para te dar. A notícia boa é essa: Deus tem para te atender. Deus quer te atender. Mas você preocupa de chegar para Deus assim: e o que é que tu queres de mim? Ou você já descobriu, você já sabe o que Deus quer de você. Você sabe qual é o triunfo dos irmãos do passado da igreja primitiva? É porque todos não tinham mais esse segredo. Por isso que ele abria mão de tanta coisa. O homem, quando descobre o que é que Deus quer dele, ele está disposto a abrir mão de tudo. O problema agora não é mais o que eu quero de Deus, é o que Deus quer de mim. Agora eu não vivo para buscar o que eu quero de Deus. Agora eu estou vivendo para fazer o que Deus quer de mim. Quando você descobre isso na vida dos personagens bíblicos, você vê que ele encontrou facilidade de entregar a sua própria vida para Deus, de abrir mão de coisa, de palácios, de vida luxuosa, de qualquer coisa terrena, porque ele teve um foco: eu descobri o que é que Deus quer de mim. Enquanto eu não descubro isso, eu só fico numa luta, porque eu sei o que eu quero de Deus. E muitas vezes o que eu quero de Deus, Deus tem tudo para me dar, Ele demora um pouquinho para me atender, porque eu não estou preparado para receber de Deus o que eu quero dele. E tem hora que eu quero até coisas espirituais, tem hora que eu quero até coisas que é no mundo espiritual, no ministério, o dom, escuta, o poder. E Deus fala assim: eu quero te dar, mas se eu te dar hoje, eu acabo com a sua vida. Porque Deus sabe se você tem condição de comportar um talento, um dom espiritual, uma interpretação de línguas estranhas, o dom de cura. Será que você vai inchar, você vai querer pisar em alguém? O dom de sabedoria, de ciência, muito conhecimento bíblico. Será que você vai resistir, ter esse conhecimento? Bem, você pode até desejar isso, você quer isso de Deus, e Deus está dizendo: posso te dar, mas não agora, você não comporta isso ainda. Se eu te dar, eu acabo com a sua vida. E Deus é onisciente, Deus dá na hora certa. E mesmo que a pessoa depois recebe o dom que Deus preparou ele na hora certa de Deus, muitos ainda quiseram fazer errado com o dom que Deus deu, com os dons que Deus deu. E avivamento é impedido por falsos avivamentos que está tendo aí, está acabando com muitas igrejas, e as pessoas estão confundindo. Outro dia a pessoa estava frequentando uma igreja daquelas que não tem púlpito, só tem escuridão e os holofotes. Lembra uma boate? Aqui os jovens não sabem o que é boate não, mas os mais velhos sabem. Boate tem um ambiente todo pintado de preto, com as luzes coloridas no palco, caixa de som esparramada para tudo que é lugar, no cantinho um balcão que só vende bebida alcoólica, todo tipo de bebida, um palco para uma mulher dançar, despindo, fazer striptease, ou um rapaz. E ali toca música e as pessoas dançam, e as luzes se focam no escuro. O escuro é para facilitar que as pessoas sejam libidinosas, possam fazer práticas indevidas ao vivo. Então as luzes escuras é para esconder as tretas, mentiras, os pecados carnais, para isso que aquela escuridão, e um foco de luz. Aí agora tem uma igreja chamada Igreja Preta, e na igreja tudo escuro. E em cima do púlpito não tem lugar para altar, porque não tem santo para sentar no altar. Se tivesse, lá tinha gente sentada. Eu falo assim: se lá tivesse santo, porque a Bíblia diz: a igreja é meu santo, congregai os meus santos.
E na igreja tem lugar exclusivo para aqueles que Deus separou para o santo ministério. A igreja verdadeira tem santo ministério, que é os obreiros separados, que é os obreiros escolhidos a dedo. E se ele comportar de maneira que envergonha a igreja, ele é excluído, ele é tomado cargo, ele é colocado para fora do cargo. Ele tem que entregar o cargo de presbítero, de pastor, de diácono, de auxiliar. Ele tem que ter um comportamento que honra o Senhor para estar aqui pregando no culto. Ele não pode ser hipócrita e fingido. Então a igreja é formada pelo santo, e na igreja tem um santo ministério. Por isso que tem um altar para que os homens separados por Deus senta. Aí você chega na igreja preta, escuta, não tem altar para ninguém. Todo mundo lá é igual, senta tudo no bolo, não é igual. Deus tem o profeta separado, o homem que ora, que jejuma, que consagra, que vai trazer a palavra, que Deus confia naquela noite para trazer a palavra que buscou o Senhor. E no lugar do lugar santo tem uma banda. Uma banda é uma bateria, é um violão, é uma guitarra, é um teclado, é um baixo, é um tamborete, é um acordeon. E ali toca, cantando, e o povo cantando. Terminou de fazer aquela farra, escutou em luz piscando, os mesmos tons de luz e escuridão da boate você vê no culto. Aí depois o pastor sobe e prega a palavra. E vai pregar o quê? Contra o pecado? Não. As promessas que você mais deseja de conseguir nessa vida. E muitas vezes Deus não quer falar das promessas que você quer conseguir nessa vida. Deus tem muito mais importante para falar contigo do que dessas promessas. Você tem uma alma. Você tem uma alma. E essa alma pertence a Deus. E Ele quer que essa alma vai morar com Ele. E é preciso Senhor ouvir uma palavra para você arrepender dos seus pecados, para você deixar a vida de erros. É preciso você ouvir a palavra para você ter convicção que o mundanismo separa o homem de Deus. É bíblico. É preciso ouvir a palavra que o adultério não entra no céu, que o fornicador, aquele que tem relação sem compromisso, vida de solteiro e relaciona sexualmente, não entra no céu, que o prostituto, aquele que vende o corpo ou compra o corpo de alguém para se satisfazer, não entra no céu, que aquele que compra e não paga não entra no céu, que aquele que passa o irmão para trás não entra no céu, aquele filho que desonra o pai, que desrespeita a mãe, que diz o que bem quer na cara do pai como se não fosse ninguém, com toda desonra, não entra no céu. E essa palavra não se ouve ali naquele culto, porque eles não vão perder tempo, porque nós temos que arrecadar, nós temos que colher dinheiro. Nós vamos pregar aqui que Jesus salva, sim, mas sem ênfase. Nós vamos pregar aqui que a vida na terra, nós temos que ser ricos. Nós temos que buscar as coisas materiais, que não pode ter crente pobre, é maldição ou está em pecado, é a base. Aí você vai estudando a palavra, e você com o discernimento do Espírito, porque cada crente que estuda a palavra passa a ter discernimento do Espírito, separar o que é certo e errado. E quem tem o discernimento do Espírito pela palavra, eu estou falando de dom, estou falando de conhecimento. Dom é outra coisa. Discernimento do Espírito pelo dom é quando alguém está pregando é na carne, ou é do diabo, ou é de Deus. E o Espírito discerne quem está falando na boca dele. Eu estou falando de discernir ensinamento pelo conhecimento. Você conhece tanta Bíblia que o que eu pregar aqui você fala assim: tudo que o pastor pregou ali não é bíblico, porque eu conheço Bíblia, ele pregou tudo errado. Isso é discernimento. Discernimento pelo conhecimento. Conhecer Bíblia para discernir o que é certo e o que é errado. E se você conhecer Bíblia, você nunca será enganado. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Ali tem 20 minutos, deixa eu pular esse tópico aqui, deixa eu falar aqui uma coisa. Você sabe o que faz o avivamento, que impede o avivamento? É a falta de seriedade. Irmãos, tem gente brincando com as coisas de Deus. Tem hora que eu fico muito contrariado na internet, as pessoas. Tem umas piadas, tem uns pregadores que contam piada. Não faz um show de piada com a Bíblia. Tem pastor que contrata um negócio desse, traz um pregador desse. É uma piada, o culto todo de você rir.
lê um texto bíblico e começa a contar piada de casal, de marido, de filho, de experiência, e ha-ha-ha, e ha-ha-ha, e ha-ha. É uma falta de seriedade. A igreja é a coisa mais séria que existe no mundo. Brincando com as coisas sagradas, com a própria Bíblia. E tem gente ficando rico com esse tipo de culto. Tem uns que faz piada com um crente na internet, tem o YouTube, tem milhões de seguidores. É uma piada trazida com o Espírito Santo, com o Espírito Santo que não tem perdão, com línguas estranhas, imitando línguas estranhas de tantas as pessoas, imitando interpretação de línguas na piada, brincando. Isso é falta de seriedade. Isso impede o avivamento. Enquanto a gente não tiver seriedade com as coisas de Deus, o avivamento não vem. Existem pessoas que gostam de brincar com as coisas de Deus. Tem que ter sinceridade. As coisas de Deus não é para estar. As coisas de Deus é tão sérias. Se eles entendessem um pouquinho de Bíblia, você vai aprender aqui. Se entendesse um pouquinho de Bíblia, eles olharam assim. Quando Israel chegava no momento que lia a palavra e que via o nome de Deus, o que é que eles faziam? Quem sabe aqui? A seriedade, eles não pronunciavam, eles chamavam Senhor. O nome, a seriedade. Diz que o escriba vai transcrevendo a escritura. Você pode ler onde você quiser, a universidade tudo isso, ainda zomba disso, ele zomba disso, que os escribas faziam isso. Os escribas é quem escrevia a cópia dos livros sagrados. Ele estava tirando a cópia, ele ia escrever. Quando chegava ali, ó, no nome de Jeová ou Javé, que chegava naquele nome, ele levantava, ia lavar a pena, o pincel, limpar, para vir de novo, tornar a vir com a nova tinta, limpinho, escrever o nome. Seriedade. Seriedade. Por isso que tem um mandamento da seriedade: não tomará o nome Senhor Deus irmão. Não é na internet, é piadinha com línguas estranhas, é piadinha com o pastor, com a Bíblia. Você já viu? Com a palavra, e todo mundo ri. Tem pastor que escuta, o outro irmão ri. Não tem que repreender. Não quero ouvir isso, não achei graça nisso. As coisas de Deus não é para isso. É falta de seriedade com as coisas de Deus. Nós chegamos numa geração que tudo é brincadeira. Brincamos com tudo. Tem pessoas que tem mais respeito, seriedade com sua mãe, que ele está brincando ali, colocou o nome da mãe dele na história. Epa, olha lá, minha mãe não. Respeita a minha mãe, faz todo tipo de brincadeira comigo, com qualquer um. Mas por que ele recebe assim com a mãe, mas com Deus ele ri, ele zomba? Com o nome de Deus ele não tem seriedade. Onde foi que ele aprendeu a respeito a relação ao nome da mãe que o gerou? E ele esqueceu de Deus que o formou. Ele, mãe, seu pai, todo mundo. Que Deus é que é poderoso. Por que não tem respeito a Deus? Falta de seriedade. As coisas de irmão. E a ceia? A falta de sinceridade com a ceia. Tomando ceia de todo jeito. Na igreja lá eles não tem isso não, lá você pode ser, qualquer um não precisa fazer conserto, não precisa pedir perdão porque pecou, não precisa confessar para ninguém. Qualquer ímpio que tiver, serve a ceia para todo mundo, a ceia para todo mundo. Qualquer ímpio que tiver pode cear. Cadê a seriedade desse negócio? Quantos ímpios tinha lá quando Jesus se viu a ceia? Na igreja de Coríntios, quando Paulo está doutrinando lá, quantos ímpios tinha lá ceando? E os que estavam em pecado, Paulo deixou tomar ceia? Se você tomar no estado que você está, você é culpado do corpo e do sangue será condenado. Os textos bíblicos não valem para quem não leva as coisas de Deus a sério. Temos que lembrar, irmão, esse avivamento que está aí, ele impede o verdadeiro avivamento. Porque muitas vezes o crente quer ter a mesma conduta que ele vê desses tal pseudo, falsas igrejas, que não tem nenhum compromisso com a verdade, que nunca fala que está esperando Jesus, que tem sim um compromisso com o noivo, e que é noiva, virgem e pura. Onde está a virgindade e a pureza deles? Eu estava estudando esses livros e a lição e descobri uma coisa: Deus está procurando porta-voz hoje para pregar a verdade. As pessoas estão se adaptando
adaptando ao evangelho desses dias, e isso impede o avivamento. Quando eu adapto a minha mensagem, na linguagem de hoje moderna, diz assim, para lacrar, para agradar, está na moda isso, e o pastor adapta aqui para agradar o político que está no governo, para aquele que comanda, escuta, para lacrar. Isso atrapalha o avivamento. O avivamento não depende nada disso, a palavra vem de Deus. É aquilo que Deus fala na palavra que muda a sua vida, é que te ressuscita por dentro. Eu sou testemunha disso aqui nessa igreja. Eu não sei contar quantas vezes eu preguei mensagem aqui que alguém não gostou. Eu preguei mensagem aqui que as pessoas ficou contrariadas. Por que o pastor prega assim tão duro? Escute isso que o pastor vai falar aqui. Não uma vez, mas duas. E nunca contei para não trazer elogio para mim. Só que eu nunca contei para ninguém que depois daquele culto que alguém falou que não gostou, que a minha mensagem foi dura, eu recebi o telefonema, me pediram uma visita, me procuraram na minha casa, me perguntaram que hora, isso aqui, cada uma pessoa, que dia que o senhor está no gabinete? Eu não posso cear no próximo dia se eu não conversar com o senhor, se eu não pregasse aquela mensagem. Essa quantidade de pessoas que me procurou. Deixa eu dar um relatório para vocês aqui. Quando eu cheguei nessa igreja aqui, em 2010, eu preguei 16 sermão de arrancar couro, mas eu recebi 45 pessoas confessando pecado dentro de uma casa velha que tem aqui. 45. E se eu chegasse querendo adaptar, querendo ganhar o povo para mim, querendo cair na graça do povo, querendo que o povo me aceitasse, preocupado, você sabe o que eu falei para alguns obreiros? Meu tempo aqui é curto, vou-me embora, porque até agora Deus não me deu uma mensagem aqui que agrada a ninguém. E foram 16, mas quem congregou comigo no início aqui sabe do que eu estou falando, sabe do que eu estou dizendo. Mas foram 45 almas que entrou dentro dessa casinha velha que passou o menino e morava. Eu acho que vocês lembram dela, que eu derrubei ela aí. E ela dentro chorava, confessando, sabe o que? Adultério, mentira, calúnia, roubo, que roubou e não tinha como devolver e pagar. Estava traindo o marido, estava traindo a esposa, estava tendo um caso com empregada. E aí, chega um pastor aqui que é agradável, orei, jejuei, consagrei, passava o dia, eu vinha pegava a palavra e acutei, não era sério. Era sério. Não era sério? Era sério. Ei, não se assuste. Ei, com o falso avivamento. Avivamento às vezes sabe o que era? Era excelente a palavra. Ninguém glorificava e pulava. O povo pelo canto se imbuía debaixo do chão, sentado no chão, de joelho no chão, rasgando seus cabelos, pegando a terra e colocando na cabeça, pecamos. Isso é avivamento. Palavra que sara, que cura. Não fica pensando que você prometer céu, prometer a prosperidade, o carro novo vai trazer avivamento, vai trazer interesseiro. Deus não odeia interesseiro. Deus quer uma noiva que está interessada no que ele tem. Se você é um homem ou uma mulher que tem dinheiro e tem um rapaz que quer casar contigo, e você descobre que está querendo, que ele quer passar a mão do que você tem, e você quer casar com ele. Você é um homem, tem tudo bem, e você descobre que a sua noiva só está interessada no que você tem, está preparando o golpe, quer tomar o que é seu, você casa com ela? Por que você, ser um ser humano, não quer casar com o interesseiro e Deus é obrigado a casar só com quem quer os seus bens? Põe uma coisa na sua cabeça, não estou aqui interessado no que eu preciso, no que eu quero que ele tenha. Não. Eu sei que Deus tem, e eu sei que eu preciso dele, mas não estou interessado nisso. Eu estou interessado em ter o Senhor, o amor do Senhor, dividir o Senhor, andar com o Senhor, comungar com o Senhor, aceitar a palavra do Senhor. Deus está procurando, sabe o que é porta-voz. Você vai aprender uma coisa extraordinária desse culto aqui. Você quer anotar aí, você anota, que da agora em diante eu vou falar coisa que você vai gostar. Presta atenção nisso. Você sabe por que Deus não está encontrando homens e nem mulheres porta-voz dos seus cultos hoje nas igrejas? Você sabe por quê? Deus anda procurando. Ele disse que eu achei a Davi, segundo o meu coração. Ele anda procurando. Ele disse: eu não achei um que estivesse perante mim na brecha, tapando o muro. Ezequiel
22:30, não achei um homem que tivesse para que eu poupasse a cidade. Ele disse: estava procurando. Jesus disse que Deus procura os verdadeiros adoradores. Deus está procurando. E eu estava estudando aqui, Deus está procurando porta-voz que prega o que Ele manda pregar. Tem gente que tem medo de pregar o que Deus mandou. Micaias, profeta em Israel, lá em Samaria, foi preso por Acabe. E quando Josafá chegou, mandou consultar ao Senhor. E ele disse assim: olha, esse profeta, nenhum desse é do Senhor. Eu quero ouvir um homem de Deus, porque ele tinha discernimento. Por que ele separou 400 profetas profetizando, dizendo: Deus vai dar vitória, vai dar vitória? Tem gente que as pessoas ouvem o falso profeta e aceita a palavra. Mas Josafá foi ouvindo o profeta e disse assim: não tem um homem de Deus aqui não. Ele disse: tem um. Tinha quantos? Um. O rei disse que lá só tinha um. Ele está preso, porque ele não fala bem. Ele só fala aquilo que contraria a gente, aquilo que a gente fica triste, que a gente não quer ouvir. Ele só me contraria toda vez que ele prega, porque o homem de Deus só fala o que Deus manda falar. Fica triste se quiser. Não chama esse é o homem. Agora escuta, Deus está procurando homens assim, mulheres assim, comprometidos com ele. Chegaram lá, o que foi buscar dar o recado do rei, disse: olha, o rei mandou te chamar, que quer ouvir sua profecia, mas todo mundo já profetizou de bem, que ele vai ter vitória, que Deus está com ele. Você fala a mesma coisa. Micael olhou para ele assim no rádio e disse para ele assim: eu só vou falar aquilo que Deus me mandou. Entendo ele. Eu não tenho compromisso com o rei não. Eu não tenho compromisso com o presidente da república não, com o governador, com o prefeito, com o vereador. Eu tenho compromisso com aquilo que Deus. Ele falou assim: eu vou falar aquilo que Deus mandar. Deus está procurando. Você quer ver a lista? Os motivos que Deus não está achando, que está impedindo Deus achar homens e mulheres. Olha a lista, deixa eu ler para você aqui, que eu botei aqui. Primeiro, Deus não está encontrando porta-voz hoje, porque os profetas querem ser famosos. Se tem uma coisa que impede Deus é quando a gente quer ser famoso, receber o título de profeta, o nome nos hot dogs, nos cartazes, nos posters, em publicações. Você já viu o luxo das pessoas que pregam hoje no missão? As roupas e tudo. Acabou a simplicidade. Sabe o que está impedindo Deus achar? Deus encontra um e diz: se eu achar esse, ele vai preocupar só com a fama. Deus usa uma vez só para experimentar a pessoa e nunca mais usa. Sabe por quê? Ele se acha agora o único porta-voz de Deus na terra, e ele quer ser reconhecido, ele quer ser famoso, ele quer ser um clube. Ele quer cartazes, ele quer o nome dele em todo lugar. Você sabe por que Deus não está encontrando pessoas para ser porta-voz hoje? Porque os profetas querem vender as profecias. Não quer entregar de graça não. Só vou lá se me pagar. Eu admiro esse negócio de adorador. Diz que é adorador. Não, nós estamos aqui para adorar o Senhor. Eu vim aqui, o cantor está contratado por R$3.000. Ele veio cantar na festa por 3 mil. E ele diz para nós tudo aqui que ele é um verdadeiro adorador. Deus me chamou para ser adorador. É verdade, ele recebeu o dom de adorador. Só que ele está vendendo o dom. Ele só veio porque recebeu 3 mil. É por isso que Deus não está achando. Ele é um bom pregador, ele prega. Ele está pregando ali, falando a palavra. Ei, mas é vendida. Se não pagar, ele não prega. De graça ele não vai lá. E você está pensando que eu estou falando de pregador barato aqui? Tem um aí que cobra 35 mil, o outro só cobra 15 para pregar nessa igreja aqui. Tem uma cantora que eu queria trazer ela aqui, cobrou R$30.000 para vir aqui. Você sabe por que Deus não está encontrando mulheres e homens porta-voz da palavra para poder Deus usar? Porque o profeta está querendo vender a profecia, vender a mensagem vendida. Se ele não tiver lucro, é o Balaão dos nossos dias. Balaão vendeu a profecia para Balaque. Você quer ver? Porque Deus não está encontrando hoje porta-voz, porque os profetas querem a glória que é para Deus. Quer a glória que é de quem? De Deus.
quer profetizar e não quer que você glorifique a Deus, não, quer que você elogie Ele. E Ele te procura ainda fazendo perguntas, jogando pedra para ver se você dá um elogio para Ele. Se sai elogio, se sai aplauso. E tem até igreja aí que então agora não é bater palma para o Senhor, louvar o Senhor com palmas, é diferente, é bater palma para o pregador. Ele está pregando, você acha que você bate palma e fica cheio, as palmas é para ele. Isso é um perigo. Por que Deus não está achando porta-voz? Porque os homens que Deus está encontrando, que Deus dá talento, estão querendo a glória que é do Senhor. Isso tem uma coisa que Deus não dá para ninguém, é a sua glória. Você sabe que Deus matou reis, expulsou Satanás do céu porque queria a glória que era do Senhor. Deus o tirou do céu, perdeu a sua posição, não é isso? Nabucodonosor comeu capim igual bicho porque quis a glória que é do Senhor. Herodes foi comido de bicho porque quis a glória do Senhor, no livro de Atos, não é isso? Quem quiser a glória do Senhor, Deus destrói. Agora vem o pregador, o cantor, o porta-voz de Deus, que Deus está procurando para hoje fazer o avivamento. Ele quer fazer, sim, eu faço, mas a glória é minha. Você sabe por que aquele homem enterrou muito talento que ele recebeu? Você não sabe não? Por que foi que ele enterrou? O motivo que ele enterrou? O que pegou 5 ganhou mais 5 e entregou para o Senhor. O que recebeu 2 ganhou mais 2 e entregou para o Senhor. Mas ele recebeu só 1. Ele enterrou, sabe por quê? Porque ele descobriu que o lucro não era para ele, a glória não era para ele. Ele descobriu que o lucro era do Senhor. Ele tem que ganhar mais 1 ou mais 2 e entregar para o Senhor. Ele disse: não, o que ganhou 5 diz: ganhei para o Senhor, é do Senhor que eu ganhei, a glória é sua. O que ganhou 2 diz: a glória é sua, entregou para o Senhor. Mas ele ganhou 1, vou enterrar. Sabe por quê? Eu não vou ganhar nada, o lucro é dele. Sabe por que Deus não está encontrando mais porta-voz? Esse é doído, porque os porta-voz que Deus está encontrando não quer separar do mundo. Quer pregar, mas quer ser mundano. Quer pregar, mas quer ser amigo do mundo. Você já viu os maiores pregadores hoje famosos? Tudo é amigo de pessoas corruptas, come e bebe, não quer separar do mundo. Você já viu os cantores mais famosos que tem? Termina o culto. Você viu aí a reportagem aí? O cara que disse que o álcool e a neve é para limpar não sei o quê. Escuta isso aqui, chega para cá. Deus é tão bom que esclarece tudo. 15 dias depois ele dá um culto na igreja lotado, vai para a casa dele na mansão e aí filma tudo e escapa o vídeo. Sabe o quê? Ele com um copão de cerveja na mão, bebendo, terminou o culto e todo mundo tomando cerveja na sua casa. Você sabe o que está dizendo? Ele quer ser porta-voz de Deus, mas não quer separar do mundo. Na nossa cara, Deus mostrando, Deus não está encontrando. Essas pessoas não são porta-voz de Deus. Porta-voz de Deus não é desse mundo. Jesus disse: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era dele, amaria vocês. Mas porque vocês são do mundo, por isso que te odeia, porque também odeia a mim. Não somos desse mundo. Deus não está encontrando porque não queremos separar do mundo. Enquanto você quiser talento, dom, para Deus te usar, abençoar, e avivamento, separa do mundo, porque o mundo aí se torna você ou eu inimigo de Deus. Eu falar aqui que Deus não está encontrando porta-voz hoje porque os profetas estão modificando as mensagens, estão modificando as profecias ao modo desse mundo. Eles estão adaptando a palavra de Deus ao modo do mundo. Você já viu como é que está aí? Deus entrega uma palavra, é para dizer assim, lá ele diz outra coisa, ajeitando a pessoa. Se Deus fala lá que ele vai morrer, fala lá que eu vou matar. Você já pensou? Se Natan não fosse homem de Deus, ele tem coragem de entregar aquela profecia para Davi? Se Micaias não fosse homem de Deus, ele tem coragem de falar antes dele ser preso para o rei Acabe: tu vai, mas não volta vivo. Tu vai para essa guerra, mas não volta vivo. A pessoa receber a profecia muda. Ô rei, olha a coisa, deixa eu ver, coça na cabeça. Ó, o senhor vai, mas eu acho que eu sou não. Pode acontecer algum incidente com o senhor e o senhor arranhar um pé, uma mão. Foi o que o senhor mandou dizer. Fala para ele que ele vai, mas não volta vivo. Ele vai morrer lá, eu vou matar ele lá. Ele não teve dúvida. Aí fica rodeando. Rei, eu acho melhor, sabe por quê? Deus está contrariado. Não vai para essa guerra não. Você pode arranhar o pé lá, quebrar uma unha, quem sabe, né? Fica caçando jeito de consertar a profecia. Muita gente está adaptando a palavra a esse mundo.
Tem pessoas que já vêm fazer a pergunta, já sabendo da resposta. Já sabe da resposta, perguntando ao pastor se pode isso, pode aquilo. Ele já tem a resposta, mas quer corromper o pastor, quer corromper o profeta. Vê se o profeta dá uma palavra de apoio. Já está tomando as coisas erradas. Ô pastor, estou namorando aí com um homem casado, aí que casar, largou da mulher, batia na mulher. O que é que o senhor acha? Eu sou uma moça, eu posso. Será que ela não sabe da resposta? Será que ela não conhece a escritura? Fica em casa com o separado, adultério? Está em adultério? Ele está em adultério, coloca a pessoa em adultério. Se essa pessoa não sabe, vem trazer, quer que o pastor dê um apoio, já está livre, já desquitou. A resposta do pastor covarde: ei, ele está desquitado, irmão, já te separou, pronto, ele é livre. E ele está na cidade de Deus, você pode casar. Mentira! Ele pode estar desquitado, divorciado, não de solteiro, ele que ele quiser. Ele tem uma mulher para Deus, ele é casado, está ligado àquele corpo para sempre, nunca mais separa. Ei, você não pode ligar de outra, não se ligar, está em adultério. Que história é essa? Mas ele está modificando a palavra. Você pode ver, o povo está cheio de pregador que adapta a palavra ao auditório. A quem está ouvindo, ele olha quem está ouvindo. Se fulano está ali, ele muda a palavra para fulano não ofender. Porque fulano está lá com uma mulher que não é dele. Porque fulano está ali com outros fazendo isso e aquilo. Porque fulano, se ele souber da vida da pessoa, a mensagem dele é completamente desviciada daquilo da verdade. Ele não prega aquilo que está na íntegra, que está na Bíblia. Ele não é um João Batista que pregava o que Deus entregava. Ele não é um Jesus que dizia a palavra da maneira que deveria ser pregada. Ele não é um Jeremias que pregava ainda que o rei quebrasse, queimar o livro, prendesse ele, jogasse ele na caverna ou na cisterna. Ele não é como os profetas do passado que enfrentava tudo para pegar. Ele não é como o nosso irmão Paulo, que não tinha medo de pregar a verdade, que tinha para quem fosse. Estamos adaptando a palavra segundo o auditório. Quem é meu ouvinte? A minha preocupação é agradar o meu ouvinte. Ele não sabe que a palavra mais dura que ele pregar pode ser a palavra de salvação para aquela pessoa. Se a palavra que ele pregar mais dura que for, ainda que passar que está insultando ou machucando, você não sabe como o Espírito Santo trabalha. Você não sabe o que o Espírito Santo faz em uma pessoa. E muitas vezes não é a gente que vai agasalhar para ganhar ninguém. Quem ganha é o Espírito Santo. O Espírito Santo diz a palavra certa. O Espírito Santo diz aquilo que é necessário dizer. É Deus falando. Deus não erra. Deus não falha. Ou nós confiamos que somos porta-voz da palavra para pregar a verdade, ou nós renunciamos a essa posição, porque Deus está procurando homens que não mudam a mensagem. Pecado é pecado, céu é céu, inferno é inferno. Não podemos mudar a palavra. Lugar de salvo é no céu, lugar de perdido é no inferno. Não adianta ajeitar para perdido para o céu que não vai. Não adianta agasalhar perdido para o céu que não vai. Não acredita colocar dentro da arca chamada Cristo pecador que não vai. Deus não vai deixar entrar na arca entrar em Cristo o pecador. Não vai. Não adianta mudar o que a Bíblia diz. Vocês sabem o que é que impede o avivamento? A falta de arrependimento. Por isso tem que pegar contra o pecado. Ninguém arrepende de pecado se não falar sobre ele, se não lembrar que ele é ofensa a Deus. As pessoas só vão se arrepender, só vai gerar arrependimento numa pessoa se ele ouvir o que é o pecado, que ele entristece Deus, que a lei de Deus não concorda. E o arrependimento é visível, tem um sinal que todo mundo conhece que a pessoa está arrependida. Ele tem um fruto. João Batista produzir fruto digno de arrependimento. Qual é o fruto do arrependimento? Qual é o fruto? A confissão. Você viu alguém confessando, é porque ele arrependeu. O fruto do arrependimento é a confissão. Quem não arrependeu, escuta, não vai produzir esse fruto. Nunca vai procurar você para confessar. Nunca vai procurar Jesus para confessar, para fazer conserto. Mas quem arrepende, ele chega diante de Deus chorando. Sabe por quê? Porque o arrependimento produz um fruto chamado confissão. Arrependimento sem confissão é remorso. Arrependimento sem confissão é mentira, é engano. Só há arrependimento verdadeiro quando eu confesso o meu pecado. É o fruto que ele produz. João Batista gritou forte: eis que o machado da bolsa da raiz das árvores produzir, pois, fruto digno. João Batista,
venha confessar seus pecados, que estão arrependidos, venha. Ele está querendo dizer assim: se vocês confessarem, é porque vocês estão arrependidos. Enquanto você escondeu o pecado, João Batista dizendo, enquanto você estiver escondido os pecados, dizendo que não pecou, é porque vocês ainda não arrependeram. O maior sinal que um cristão tem, que foi arrependido e que Deus perdoou, é quando ele não tem vergonha de confessar o que fez. Quando ele procura o pastor da sua igreja e diz assim: pastor, eu ouvi a palavra, eu estou aqui remoendo por dentro, eu preciso de um conserto com Deus. Um pregador antigo aí disse que ele pegou um sermão bem antigo, é bem muito antigo. E disse que a igreja chorava, abraçava a coluna, o tempo tinha coluna, gemendo e chorando. E a mensagem dele foi: o inferno existe, muitos crentes vão para lá. A mensagem dele: o inferno existe e muitos crentes vão para lá. A mensagem de hoje é: ó, o céu existe, você tem um lugar lá. As pessoas querem ouvir o que é gostoso. E você sabe o que aconteceu? E quando ele pregava: o inferno existe e muitos crentes vão para lá, ele via obreiros descer do público que estavam ali com ele, e rolar no chão chorando, outro descendo, e ele falando as práticas que levam ao inferno, praticada por cristão, e que fica na ilusão que Deus vai poupá-los. E quando ele pregava um sermão mostrando como será o juízo de Deus, ele disse que mulheres e homens gritavam forte em desespero, dizendo: Deus, não vem agora não, dá-nos um tempo de fazer conserto contigo. A igreja, irmão, não é um clube. A igreja não é lugar da gente passear. A igreja é um lugar que a gente não pode faltar de jeito nenhum. A igreja é um lugar que a gente não pode perder culto. A igreja a gente tem que estar todos os dias orando e buscando. Escuta, adorando o Senhor, ouvindo as promessas. Mas presta atenção, a igreja é o lugar que o pai fala consigo. Tem dia que o pai tem notícia boa. Tem dia que o pai está dizendo: olha, comprei uma casa nova, comprei móveis novos, comprei um carro, comprei um sítio. Mulher, passa na loja tal que eu falei com o fulano, pega roupa para todos os meninos, sapato no tal lugar. Comprei uma joia para você, mulher. Fulano, comprei perfume para você. Tem dia que o pai chega só com notícia boa. Está tudo em paz. Ele está feliz com o filho, com a esposa. Ele disse: ó, a despensa não está faltando nada. Supri hoje tudo, tem de tudo na despensa. É só coisa boa. É o pai falando. Mas tem dia que o pai diz assim: ninguém coma que hoje enquanto não ouvir minhas verdades. Fulano, você esqueceu que eu sou seu pai? Fulano, olha para mim. Olha no meu saco. Olha para mim, moço. Você tem toda a autoridade de fazer o que você viu de coragem. Olha para mim. Olha na minha cara, rapaz. E todo mundo baixa a cabeça ouvindo o pai. Por que você fez isso sujando meu nome? Como você faz isso lá com fulano? Como é que você desrespeita aquele ancião? Como é que você diz aquelas palavras para aquela mulher que vai passando casada? Olha para mim, rapaz. Tem dia que o pai senta na mesa. Talvez hoje acabou a mesa. Tem casa que não tem mais mesa. Ninguém come junto mais. Ninguém corrige mais filho. O pai não tem mais autoridade. Pode ser que as famílias, os pais perderam autoridade de corrigir seus filhos. E os filhos ficam esperando dos pais, sabe o quê? Só um momento, das coisas boas, festivos. Do Natal reunido. Maravilhoso, né? Do aniversário de um dos filhos, de um genro, de uma nora, de um neto, de um avô. Maravilha, reunido comendo. Um fim de ano, Natal, 31, todo mundo reunido. E o pai, aquela confraternização. E a igreja é assim. Ele é pai. E ele diz que pai há que não corrija, que pai há que não corrija seus filhos. É ele falando. Se vocês são pai, sabe dar coisas boas aos seus filhos, imagina eu, o pai do céu. Tem culto que o pai está aqui só distribuindo bênção, com alegria dizendo: olha, eu comprei roupa nova para fulano, perfume para fulano, a bicicleta para fulano, a moto de fulano. Ei, Deus da Justiça, já contratei a sua cura. O médico chamado Jesus vai vir te operar. Fica tranquilo, já está marcado o dia, a hora. Vai chegar a hora da sua cura. Ele é o cirurgião por excelência. Ele vai te curar. Que hora que ele vem dizendo: já contratei o
Você quer me abandonar, meu filho? Você quer distanciar de mim? O que você está fazendo? Você está saindo da nossa família. O que você está fazendo? Você está abandonando a nossa causa. Você vai deixar seu pai, a proteção do lar. O que você está fazendo? Você está desviando do caminho. Ou você nunca viu Deus falar isso aqui nesse lugar? Ou você nunca ouviu Deus falar como um pai dentro da igreja, com o cajado na mão, dizendo: fulano, vem prestar conta. Não deixei você tomando conta disso? Cadê o que eu te entreguei? Fulano, não entreguei seu irmão? Ele é menor, ele precisa de cuidado. Ele está caminhando agora, e você precisa segurar na mãozinha dele para ele não cair. Por que você soltou a mão dele? Será que ele não vem falar isso? Será que ele não cobra? Ou nós estamos brincando de crente e acha que Deus não é pai, que nós não somos filhos dele, e que ele que não é ele que é o chefe disso, nós não lembramos disso? Então vamos encerrar. Avivamento é quando Deus é pai da casa. Ele cuida de todas as necessidades. Ele providencia o médico, o remédio, a comida, o pão, a diversão. Ele providencia tudo. Como pai, ele é responsável. Mas também, quando alguém está em perigo de morte, de sair da família para entrar pelo caminho do mal, ele levanta bravo, dizendo: eu sou seu pai, tu não vais sair da minha casa, seu lugar é aqui. Eu sou seu pai, eu não permito você fazer isso. Não desonra meu nome. Tudo que você fizer é meu nome que você desonra. Lembra disso. Quem escandaliza é meu nome. O ímpio zomba e os demônios zombam do meu nome. Vamos encerrar dizendo: se essa igreja não pertencesse a Deus, se nós não fosse a família de Deus, nós não ouviríamos nunca o que você ouviu aqui hoje. Vou repetir para você: se nós não fosse a família de Deus, se Deus não fosse o pai de cada um que está aqui, nós somos a família do Senhor, nós nunca íamos ouvir o que ouvimos aqui nesta noite. Porque nesta noite nós ouvimos um pai falando para filhos. Que Deus abençoe no nome do Senhor.